Olá pessoal, daremos continuação ao nosso exercício e paremos no item E do exercício 2 da seção 1.2 do livro do Guidorismo. Então o item E nós temos x menos 1 sobre x menos 2. O que nós faremos? Faremos o estudo do sinal da expressão de cima, depois o estudo do sinal da expressão de baixo e depois faremos o jogo de sinal da expressão de cima dividido pela expressão de baixo. Ok? Veja só, para a expressão de baixo temos que x menos 1 será maior do que 0 quando x for maior do que 1. Da mesma forma, temos que x menos 1 será igual a 0 quando x for igual a 1. E x menos 1 será menor do que 0 quando x for menor do que 1. Aí para a expressão de baixo nós temos que x menos 2 será maior do que 0 quando x for maior do que 2. E x menos 2 será igual a 0 quando x for igual a 2. E x menos 2 será menor do que 0 quando x for menor do que 2. Então eu vou juntar agora o sinal de cada expressão, no caso x menos 1 e x menos 2. Vamos aqui de x menos 1 e para x menos 2. Faremos aqui os pontos, vamos supor que aqui seja o 0. Os pontos de referência é 1 do primeiro e 2 do segundo, então temos aqui 1, 2, 3, temos aqui menos 1, menos 2, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, ok? Pronto, eu separei um pouco, estava muito junto. Pronto, temos x menos 1, o ponto de referência é 1. Então, quando x for igual a 1, nós temos que a expressão ela é 0. Então, x é igual a 1, a expressão é 0. Aqui o símbolo da expressão em azul. Quando x for maior do que 1, ou seja, à direita do 1, a expressão ela é positiva, maior do que 0. Então, nós colocamos aqui, ó, positivo à direita do 1. Quando a expressão ela for menor do que 0, ela vai ser menor do que 0 aonde? Quando x for menor do que 1. Então, nós colocamos negativo à esquerda do 1. Pronto, então está feito o estudo do sinal da expressão x menos 1. Agora vamos fazer para x menos 2. O ponto de referência aqui é o 2. Quando x for maior do que 2, nós temos que a expressão ela é positiva. Então, maior do que 2 ela é positiva. Quando x for igual a 2, a expressão ela é negativa. A expressão é negativa. Quando x for igual a 2, a expressão ela é 0. Então é 0 aqui. E quando x for menor do que 2, a expressão ela é negativa. Então, menor do que 2, a expressão é negativa. Então, nós temos o estudo do sinal para os dois casos. O caso que nos interessa é o caso da divisão. No caso, x menos 1 sobre x menos 2. Então, faremos o jogo de sinal para poder fazer o caso geral. Então, faremos aqui, ó, abaixo o 0, o 1, o 2 e o 3, menos 1 e menos 2. Então, vamos lá. O primeiro ponto de referência é 1. Então, à esquerda do 1, eu tenho que é negativo.
e negativo em ambos os casos, à esquerda do 1. Então, fazendo o jogo sinal negativo com negativo, menos com menos, à esquerda do 1 vai ser positivo. Positivo. Exatamente no ponto 1, nós temos que a expressão de cima é 0 e a expressão de baixo é negativa. Então 0 por negativo, lembrando que a gente está fazendo uma divisão, não é somente o jogo sinal, é uma divisão também. Então 0 dividido por um negativo dá 0. Aí agora, entre os dois pontos referentes, 1 e 2. Entre 1 e 2, a expressão de cima ela é positiva e a expressão de baixo ela é negativa. Então faz jogo de sinal, positivo com negativo dá negativo. Exatamente no ponto 2, a expressão de cima ela é positiva e a expressão de baixo ela é 0. É uma divisão, um número positivo dividido por 0. Não existe. Não existe número dividido por 0. Então no ponto 2, a expressão ela não existe. Agora, à direita do 2, a expressão ela é positiva e positiva. Mais com mais, fazendo jogo sinal, dá mais. Então, nós temos aqui o jogo de sinal representado na reta. Então, nós temos que x menos 1 sobre x menos 2 vai ser maior do que 0 quando? Maior do que 0 aqui, ó, até 0, né? Então, vai ser maior do que 0 quando o x for menor do que 0. Só que ele vai ser maior do que 0 também quando o x for maior do que 2. Ou x maior do que 2. Ok? Então a expressão ela será igual a 0 quando x for... Onde é que a expressão é 0? Quando x for igual a 1. E ela será menor do que 0 quando x estiver no intervalo entre 1 e 2. E 2, né? E a expressão ela não existe para x igual a 2. Então está todo o intervalo real aqui, ó, x menor do que 0, x menor do que 0. Ó, pessoal, desculpa, aqui é 1, né? Aqui é 1. X menor do que 1, porque é positivo até aqui, ó. E aqui é o ponto 1. Ok? A expressão ela é positiva daqui para a esquerda, né? É aberto no ponto 1, que eu acabei olhando para cá. Ok? Então, a expressão ela é positiva para x menor do que 1 ou maior do que 2. Ela é 0 no ponto x igual a 1. E ela será negativa no intervalo entre 1 e 2 aberto. E ela não existe no ponto 2. Né? Então temos todas as situações na reta para essa expressão. Teremos agora o exemplo, o exercício F. 2x mais 1 que multiplica x menos 2. Novamente faremos separado. Faremos o jogo para 2x mais 1 e depois para x menos 2 e faremos o jogo sinal. Então 2x mais 1 é maior do que 0 quando 2x, passo 1 com o sinal trocado, for maior do que menos 1. 2x é maior do que menos 1 quando, passo 2 dividindo, x for maior do que menos 1/2. Ok? Aí da mesma forma você faz 2x mais 1 é maior do que 0, é igual a 0, então x é 2x mais 1 é igual a 0, se somente se x for igual a menos 1/2.
E 2x mais 1 será menor do que 0 quando x for menor do que menos 1 meio. A mesma coisa se faz para x menos 2, como já foi visto. Vou fazer aqui de um lado. X menos 2 maior do que 0 quando x for maior do que 2. X menos 2 será 0 quando x for igual a 2. E x menos 2 será menor do que 0 quando x for menor do que 2. Então faremos a representação de cada um. Digamos aqui a primeira representação. A segunda representação. E depois faremos o jogo do sinal. Então a primeira é 2x mais 1 e a segunda é x menos 2. O ponto de referência 2x mais 1 é menos 1 meio. Então vou colocar aqui o ponto 0, ponto 1 e 2. À esquerda o ponto menos 1 e menos 2. Ok? Então, agora a gente faz o sinal para cada um. 2x mais 1, a gente verifica o sinal. O ponto de referência é menos 1 meio. Menos 1 meio é entre menos 1 e 0. Quando a expressão ela for positiva, eu vou ter que o x ele tem que ser maior do que menos 1 meio. Então ela é positiva à direita de menos 1 meio. A expressão ela será 0 quando x for menos 1 meio. Então ela é 0 aqui. E a expressão ela será menor do que 0 quando x for menor do que menos 1 meio. Então será negativa à esquerda menos 1 meio. Agora para x menos 2, o ponto de referência é o 2. E para x maior do que 2, nós temos a expressão positiva. Então ela é positiva à direita do 2. No ponto x igual a 2, a expressão ela é 0. E nos pontos menor do que 2, a expressão ela é negativa. Aí agora nós faremos o jogo do sinal, já que é uma multiplicação. Colocaremos a reta abaixo das duas expressões. Faremos os pontos abaixo um do outro. Zero, aí menos 1 e menos 2. Pronto. Aí faremos agora o jogo de sinal. Colocaremos o ponto referente, menos 1 meio. E faremos o jogo de sinal. À esquerda de menos 1 meio, nós temos que ambas as expressões são negativas. Então vai ficar negativo com negativo, positivo. Fazendo o jogo de sinal de uma multiplicação. Então é positivo até chegar no ponto menos 1 meio. No ponto menos 1 meio, a expressão de cima ela é 0, enquanto que a de baixo é negativa. Então quando você multiplica 0 por uma expressão negativa, o resultado dá 0. Na expressão entre 0 e 2, nós temos que a expressão de cima ela é positiva e a de baixo ela é negativa. Então, positivo com negativo dá negativo, até chegar no ponto 2. Exatamente no ponto 2,
nós temos que a expressão de cima ela é positiva, enquanto que a expressão de baixo é negativa. Como trata-se de uma multiplicação, positivo vezes 0 dá 0. Né? O de cima é positivo, o de baixo é 0. E a direita do ponto 2, tanto a de cima quanto a de baixo é positiva. Fazendo jogo sinal, o resultado dá positivo. Ok? Então, a expressão 2x mais 1, x menos 2, ela será positiva, maior do que 0. Em que intervalo? No intervalo para menor do que menos 1 meio, x menor do que menos 1 meio. E qual é o outro intervalo? X maior do que 2. Maior do que 2. E ela será negativa, em qual intervalo? Entre menos 1 meio e 2. Então, x tem que ser maior do que menos 1 meio, maior do que menos 1 meio e menor do que 2. E ela será 0, aonde? Exatamente nos pontos x igual a menos 1 meio e x igual a 2. Esses dois pontos, ela é 0. Então, esses são os pontos em que a expressão é 0. Então, nós temos aqui o jogo, temos aqui o estudo do sinal dessa expressão. Né? Sempre que você tiver uma expressão, você faz ela por partes para fazer o jogo sinal. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua com os exercícios.